Fala, meu povo! Nós estamos aqui de volta com o segundo episódio do nosso podcast Anexo Cultural. Boa noite! Estamos aqui para mais um debate, uma conversa, uma reflexão sobre arte. E hoje nós vamos falar a respeito quem pode produzir cultura. E aí, Camila? Como foi sua semana? Muito boa! Boa noite, pessoal. Muito feliz de estar aqui, né, no nosso segundo episódio para a gente falar sobre quem pode produzir cultura. E hoje quem vai começar perguntando, porque eu vou desestabilizar ele, sou eu. Hoje não, ele não vai ficar me fazendo perguntas. Hoje quem pergunta sou eu. E aí eu queria te perguntar, já que a gente vai falar, né, de quem pode produzir cultura ou quem faz, né, cultura, eu queria que a gente começasse primeiro de como a gente começou na cultura. Porque nós somos de gerações diferentes e a gente é de tempos diferentes, né? Você entrou num momento, acho que da arte, eu entrei num outro momento da cultura acontecendo. E eu queria que você me contasse, até porque você falou no primeiro episódio que você teve menos acesso, né? Menos privilégios, assim. Você era do interior. E como que foi para você esse start para você começar a produzir cultura? Vamos lá, tentar lembrar agora, porque eu vou ter que puxar da memória, né? Porque faz só, acho que uns 5 minutos, né, que eu comecei. Não, meu primeiro contato diretamente com o teatro, porque assim, eu me atrevo a fazer alguma coisa de pintura, eu tenho alguns quadros que eu pinto também, mas a arte com que eu me identifico e estou produzindo há muitos anos é a arte cênica, é o teatro. Então, o primeiro contato que eu tive com o teatro, não lembro quantos anos eu tinha, mas foi assim, de forma meio que de escola mesmo. Era um grupo, na verdade não era na minha escola que eu participava, mas eu conhecia uma pessoa que conhecia outra pessoa que estudava com alguém em uma outra escola e precisava de alguém para fazer um trabalho que eles estavam desenvolvendo. E aí, fui eu lá, né? Não sabia nem o que estava acontecendo e nem o que ia acontecer. E eu fui, me joguei. E aí, peguei gosto pela coisa, nós fizemos algumas montagens, participamos de alguns eventos e tudo mais. E aí, isso foi em Tupã, que eu morava em Tupã ainda. E aí, eu vim para Americana, passei muitos anos sem contato com artistas diretamente ligados, assim. E depois eu conheci o André Almeida e ele me convidou para fazer uma montagem no Dom Bosco, em Americana. E aí foi um infantil, o Rápido da Cebolinha, e eu fui. Aí, beleza, nós fizemos a montagem, foi super divertido e tudo mais. Dentro desse processo, aí eu tive um convite para participar de um grupo, que na época, isso foi em 1997, 8, alguma coisa assim, que era para participar de um grupo de Americana que era o Parangolé. Substituindo a minha carreira como ator, tem várias passagens desse tipo, que é substituindo alguém. Ou seja, só roubada, né? Tipo, perdemos aqui, vem aqui, decora o texto em 15 dias e a gente vai apresentar. Não, em 15 dias não foi no Parangolé, foi na CIA Se Liga, que foi logo depois do Parangolé. No Parangolé eu fui fazer de Como a Loucura Seduziu Ninguém. Foi muito legal, foi um processo muito joia. E nesse inteirinho que a gente estava apresentando de Como a Loucura Seduziu Ninguém, aí saiu uma pessoa da produção da CIA Se Liga, na época, que era o Rogério, e do espetáculo Hacking para os Vivos. E aí eu recebi o convite de novo para substituir. 15 dias depois tinha uma leitura dramática em São Paulo. Só que assim, ninguém me avisou que a leitura dramática era sem o texto. Eu tinha que decorar o texto em 15 dias. Eu conheço esse processo de leitura dramática. E o diretor do espetáculo e da companhia na época era o Antônio Ginco, de São Paulo. E eu trabalhei um tempo, vários anos com eles. E aí eu comecei a realmente me fixar dentro da comunidade artística propriamente dito do teatro.
E foi aí que eu comecei a conhecer pessoas, conhecer grupos, conhecer trabalhos diferentes. E aí comecei a realmente entender para onde ia a minha linguagem de trabalho, que é o que eu tenho hoje. Minha linguagem de pesquisa, o tipo de trabalho, o tipo de teatro que eu gosto de produzir. Acho que é isso. Não sei se eu respondi, mas é isso. Respondeu, super respondido. Nossa Senhora. Nem sabia que era dessa época que você conhecia o André. Beijo, André. André é o nosso diretor, já foi nosso diretor, né? A gente tem uma peça que é Fragmentos de um Último Inquérito, que o André é o diretor. E aí ele voltou, então, e depois de todo esse tempo. Também. Depois de 2017 que a gente estreou. Foi. Voltou. Inclusive, quando o André veio para participar do processo do último fragmento de um inquérito, que nós estávamos no processo de pesquisa dos contos do Edgar Allan Poe, na verdade, ele me procurou porque ele estava querendo montar a lição do Ionesco. E ele veio me perguntar se eu gostaria e aceitaria fazer a direção. Mas, como a gente estava num trabalho muito intenso e eu estava sem tempo mesmo, aí eu sugeri para ele que, se eles viessem participar dos nossos trabalhos, dos nossos ensaios, eu ia ajudando eles no processo de montagem. Só que aí nosso processo engoliu ele e a Carmen, e no final das contas, entendi, a lição, ninguém sabe para onde foi, e eles acabaram entrando dentro do processo do Edgar. Não era o momento, né? Acho que o teatro tem muito disso também, de momento das coisas, do que a gente está fazendo, né? Às vezes a gente fala muito que o palco conversa com a gente, né? Às vezes a gente quer colocar um monte de coisa de cenário, de coisas dentro do palco, e o palco rejeita tudo. Nada funciona, e você fala, tira. Não é... Teatro é assim, né? Que aconteceu com o Poço e o Pêndulo. Dos contos do Edgar Allan Poe, eu gostaria muito de montar o Poço e o Pêndulo. Estava inicialmente no roteiro do espetáculo, mas ele não ficou. O espetáculo expulsou ele. E eu não fiz o Poço e o Pêndulo. E você? O meu processo foi diferente do seu, porque... Eu acho que eu entrei muito mais... quando eu converso com pessoas, às vezes, que são das artes cênicas, eu vejo que muitas pessoas têm esse mesmo caminho. Eu sempre fui uma criança muito tímida. E aí, a minha mãe, um dia... Só criança, gente, porque depois de adulta... Eu sou uma pessoa super tímida. E aí, quando eu era criança, a minha mãe via essa minha dificuldade, tanto que, às vezes, a gente estava em parquinhos e eu falava assim... Mãe, quero brincar com aquela menininha lá, faz amizade pra mim? Porque eu não tinha essa capacidade de ir e fazer amizade com as pessoas, porque eu não era uma pessoa comunicativa. E em que ano foi que sequestraram essa Camila? Ai, meu Deus, pergunta pra Maristela. Coitada. E aí, a minha mãe fazia fã na época, e aí na fã tinha um grupo de teatro lá de estudantes, e aí eles precisavam de uma menina. Então, o meu start foi quando eu fui para esse grupo, fui jogada, tipo assim, vou precisar de uma menina, vai lá, decora o texto e faz, se joga. E aí eu fico pensando, né, que lugar mais não seguro da gente testar a nossa timidez, né, no palco, com um monte de pessoa te vendo, porque você tá ali exposto para ser julgado. E aí muita gente, às vezes, me fala isso. Mas como que você fala que você é tímida e você vai e apresenta uma peça de teatro? Porque são coisas, para mim, totalmente diferentes e segmentadas. Quando eu estou no palco, eu estou representando um personagem. Aqui, falando com o João, que é tímida, é a Camila. Então, eu sou tímida, né? E aí, mas o meu processo foi assim. E aí, também comecei na escola, porque quando eu estudava no Paulo Freire. Lá também tinha algumas aulas de teatro, e aí eu comecei a fazer algumas pequenas coisas lá. Mas o meu start mesmo, assim, o que eu tenho de memória foi quando eu comecei na FAM. E aí, de lá, o grupo depois... a FAM parou de ter as aulas, né? Aí o grupo se fundiu, se tornou um grupo, né? As pessoas se juntaram e formaram um grupo. E aí, desse grupo, eu continuei fazendo parte e a gente continuou fazendo montagens, né? E acredite se quiser, desse grupo que ela está falando que se fundiu, eu fui parar nesse grupo, entrando, fazendo o quê? Substituindo alguém que tinha saído do espetáculo, de novo.
O João é um dos diretores que me introduziu nas artes cênicas, né? Que me acompanha há muito tempo. Isso eu tinha 12 anos. Hoje eu tenho 34, né? Olha quanto tempo. Claro, às vezes a gente até... Eu acho que a gente vai entrar nesse assunto, mas às vezes a gente até se afasta da arte, porque em alguns momentos a gente acaba ficando... Cansado. E nem é só o cansaço, mas eu acho que assim, como a gente tem outras coisas que tomam o nosso tempo, né? Tem um trabalho de 8 horas que exige que você esteja ali. No caso, quando eu me afastei, tinha provas de faculdades que eu queria prestar, faculdades federais, então eu precisava dedicar um tempo para esse estudo. E aí isso vai te afastando, né, da arte, assim. Então eu me afastei por um tempo, mas eu não sei, quem é artista que estiver assistindo vai se identificar e eu acho que vai entender o que eu tô falando, mas a gente até tenta sair da arte, mas a arte não sai da gente de jeito nenhum. E aí, em algum momento, você é chamado, porque você precisa, e aí você volta e você fala assim, nossa, por que eu fiquei tanto tempo afastado? É engraçado você comentar isso, porque ontem, né, no nosso espaço, né, eu dou aula de terça-feira, eu tenho uma turma que eu dou aula para eles, um curso livre, e ontem começou um aluno novo, ele estava lá e tal, e o relato dele foi justamente a respeito disso, que eu perguntei para ele quais os contatos com o teatro que ele já tinha tido e tudo mais. Aí ele vira para mim e diz, a minha vontade sempre foi ser artista, só que tudo me levou para outro caminho. E agora eu estou tentando voltar para a arte porque eu quero a arte na minha vida. É isso, porque quando você tem essa arte em você, é mais forte, não tem como. Você volta, independente do que aconteça, independente de como você volta. Uma hora ou outra você volta, não tem para onde correr. E acho que já respondendo o título do nosso episódio de hoje, né? Quem pode produzir cultura? Gente, todo mundo, qualquer pessoa, quem quiser, qualquer doido que quiser se jogar nesse cenário artístico, venha, porque a arte é para todos. Respondendo com a linguagem teatral, que é mais o meu campo, eu posso pegar uma fala do Augusto Boal, que o método dele, ele diz, todos, incondicionalmente, são atores. Por quê? Atores e espectadores. Espectadores porque você observa. E ator porque você age, você interpreta, você atua o seu dia todo. Então, independente, se você fala, mas eu não sou. Sim. E o Al já provou. Eu acho que aqui é legal falar que a gente não está falando de ser falso ou não, a gente está falando de máscaras sociais que a gente veste, né? Eu sou uma pessoa no meu trabalho, eu sou uma pessoa aqui, eu sou uma pessoa com o meu grupo de amigos, eu sou uma pessoa com a minha família. Então, a gente, querendo ou não, a gente cria essas máscaras sociais e elas existem, é fato. Não, e até a sua participação na sociedade, porque, assim, você tem que conversar, como nós estamos fazendo aqui. E isso, para o Boal, já é uma forma de você atuar, de você colocar o seu talento como ator em prática. Então, todos, e ele já provou, todos temos capacidade de fazer o teatro acontecer no dia a dia. Com certeza. E aí, para quem está querendo começar, você deu o exemplo da escola, né? Eu também acabei sendo introduzida por uma faculdade ou uma escola. A educação, eu acho que tem esse poder de fomentar e criar público, né? A gente falou um pouco disso no primeiro episódio, mas tem outros caminhos também, né? Se a escola, por exemplo, não tem um curso livre de teatro ou coisa... Hoje em dia, até por conta das leis de incentivo, tem muitos projetos sociais, tem muitos pontos de cultura que estão resistindo, e a gente vai falar um pouco sobre isso, mas tem muitos caminhos que são gratuitos e que as pessoas podem experimentar. Porque eu acho que a ideia é essa, se jogar e experimentar para ver se é isso que você gosta. E aí, uma forma de começar é através de oficinas, de projetos sociais, né? Tem uma oficina de pintura, tem uma oficina de teatro, tem uma oficina de dança, né? Tem oficinas de expressão corporal, tem um monte de coisa que dá para experimentar, que a gente está falando de cultura e está falando de arte.
apesar dos alunos não gostarem, tem literatura também, Claro. que é uma arte e é muito, muito potente e muito importante. E as escolas, elas, principalmente a literatura, é um segmento de arte dentro das escolas que você tem uma grande oportunidade de ter contato com a literatura, e você vê que dentro da literatura tem outras vertentes também, que você pode ir para o poema, você pode ir para o cordel, você pode ir para a dramaturgia, enfim, tem um vasto campo aí. Inclusive, tem essa grande questão de que você falou dos projetos, mas isso quando a gente tem uma lei de incentivo, tem um projeto, o projeto é contemplado. E quando a gente não tem esse projeto não é contemplado, como essa cultura é acessada por essa pessoa para que ela possa produzir a sua arte? Por quê? Volto de novo para o meu início da minha vida dentro do teatro, que era... eu nunca trabalhei, comecei agora. O ano passado foi o primeiro projeto que a gente teve com verba para a gente realmente produzir 2 espetáculos e a gente realmente tinha. Não, ano retrasado. Teve o documentário. Exatamente, desculpa. O documentário audiovisual que nós fizemos. Mas, assim, até então, era tudo produzido por nós. Uhum. Sem patrocínio, sem apoio, sem nada. Era tirar do bolso. Alguns casos, quando conseguia, que raramente isso acontecia, de repente a bilheteria conseguia pagar alguma coisa dos custos. Então, eu vejo muito isso acontecendo, principalmente nas periferias. Que as periferias têm uma produção artística gigantesca, que muitas vezes não são reconhecidas como arte, mas não é por falta de dinheiro que eles não vão produzir. Eles estão produzindo, então é mais do que o dinheiro. Com certeza. É muito mais do que o dinheiro. Para você, obviamente que quando você tem um apoio financeiro, a sua vida fica mais fácil em alguns aspectos. Mas como que a gente auxilia essas comunidades que têm essa produção artística forte, potente, a realmente facilitar para que essa arte não morra dentro da comunidade. Ela escoa e ela chega em outros públicos, em outros lugares. Eu concordo. Eu acho que tem muitos grupos que resistem e resistem de formas alternativas. Vamos falar sobre isso. Acho que é muito legal mesmo a gente falar, porque por muitos anos nós vivemos assim, nós estivemos nesse lugar. E aí é realmente um caminho mais difícil. Só que eu acho que a gente precisa também falar da importância que é o incentivo, o patrocínio, enfim, que as pessoas, empresas gigantes que podem colocar dinheiro na arte, coloquem. Porque, assim, isso é dar qualidade de vida, de trabalho para a pessoa. Você está sendo justo, ter o seu trabalho valorizado, exatamente. Eu acho que isso, se a gente está falando de uma profissão... Se você recebe por isso, é muito justo. Agora, quando a gente não tem essa verba, que aí a gente faz para poder... O que você falou, eu gostei dessa palavra, de escoar, né? A arte. Como que a gente faz? Como grupos, ações. Precisa fazer ações. A gente precisa, de alguma forma, fazer entrar dinheiro no caixa para a gente conseguir produzir. Às vezes, a gente vai montar rifas, bingos, eventos, saraus... mais coisas para a gente conseguir ter uma verba para conseguir produzir um espetáculo. E aí, beleza, produzimos esse espetáculo, a gente vai rodar com esse espetáculo, né? Então, aí a gente vai ter que ir percebendo, festivais é um caminho. Às vezes tem festivais que, se você ganhar lá como primeiro lugar, ou às vezes você ganha até ajuda de custo para participar. Então, é uma forma também de você rodar com um espetáculo. Mas se não for festival também, se você fecha com espaços que você sabe que você vai conseguir produzir e ter público, isso também te dá um retorno financeiro. E aí, nesse caso, você pode depois pagar cachê para o ator que está ali trabalhando, né? Para o diretor que também está acompanhando, para o técnico que foi junto.
Então, esse é o caminho, assim, de peças. E eu acho que não só de peças, mas espetáculos de dança. Os próprios músicos fazem isso também, né? Eles fazem muitos movimentos para conseguir arrecadar uma verba, para conseguir rodar com seus espetáculos, né? Musicais, de dança. Sim. E na verdade, assim, qualquer segmento de arte, a gente cai nisso, né? Aqui em Americana mesmo, nós temos um grande amigo nosso, que é o Maguila, que ele trabalha na ONG dele, na instituição, que ele trabalha com capoeira. Associação Força e Fé. Força e Fé, exatamente, obrigado. E ele tem um grupo maravilhoso de alunos e eles participam de vários eventos. Só que, assim, é dentro de uma comunidade e eles não têm esse recurso. Só que ele sempre está encontrando pessoas que apoiam, ganhando, por exemplo, transporte para ir para o outro lugar se apresentar. E isso vai fortalecendo o trabalho desse artista, entendeu? E isso é muito importante que os comerciantes, os empresários olhem para a arte com outro olhar, que não só a questão de, é um ator da Globo, ele tem visibilidade, meu nome vai aparecer na TV. Acho que tem outras camadas que a gente pode entrar aqui, que é onde está chegando essa arte? Em que público está chegando essa arte? Qual o impacto social que essa arte está produzindo dentro da comunidade, dentro da cidade? Então, isso precisa ser, de alguma forma, alimentada. E aonde a gente consegue isso? Com os recursos. Com certeza. E eu acho que também aí entra um papel fundamental que são as prefeituras das cidades, né? As prefeituras também, elas precisam sempre colocar programas de cultura disponíveis para a população, porque não são só os projetos, né, como o do Maguila, que faz uma puta diferença lá no bairro do Matiense, que é onde ele atua, do Jardim dos Lírios, mas ter também, e eu sei porque eu já ouvi de outros artistas falando, quando tinha aquele projeto que a prefeitura dava lá no CCL, ou lá no centro, né, lá na comunidade X, eu fiz e foi o primeiro contato que eu tive com a arte. E esses projetos, eles são muito importantes, eles precisam existir. Em 2012, foram 3 anos de projeto. Tinha o projeto em Americana, que era o projeto Fazendo Arte. Eu dava aula de teatro, eu era o coordenador do segmento de teatro. Era um projeto que englobava todos os segmentos de arte dentro do projeto. E terminou em 2013, se não me engano, foi 2011, 2013, se eu não estou enganado. E hoje eu encontro ex-alunos que participaram desse projeto, alunas que foram para a faculdade justamente por ter participado dessas aulas. Porque moravam nos bairros onde não tinha acesso, o ensino que tinha não era de uma forma adequada a ponto deles acreditarem que existiam possibilidades além do que eles estavam aprendendo ali, além daquela escola, além daquele bairro. E faz 15 dias encontrei uma menina que eu estava no restaurante, ela chegou e me abraçou. Falei, ai, professor, que saudade do senhor. Então, é uma coisa que quando você participa de coisas desse tipo, ações desse tipo, você não tem nem a dimensão de como você marca a vida das pessoas. Como transforma a vida das pessoas. O poder da arte. A arte faz isso. Às vezes a gente monta um espetáculo ou monta um evento pensando exclusivamente, queremos atingir esses pontos sociais aqui, e aí, de repente, você chega e escuta um comentário, um feedback que você fala, nossa, nem tinha pensado que isso podia acontecer. E que lindo que a arte faz isso, né? Você falou de faculdade, eu queria que a gente entrasse nesse assunto das faculdades. Porque, e aí, por exemplo, se eu quero me profissionalizar, então eu tenho faculdade para isso. Então, artista não é só também chegar lá e pisar no palco. Existem cursos, me fala um pouco disso, que acho que você tem mais experiência do que eu nesse campo. Na verdade, existe N caminhos, né, para você atuar, mas, assim, existe o curso oficialmente.
não só do teatro. O teatro tem artes cênicas, aí música, tem a faculdade de músicas, enfim. Todas as artes têm uma faculdade. E tem os cursos técnicos também, né? E depois as formações que você faz, N formações individualizada, independente da carreira, do segmento que você escolheu. Aí nós temos uma grande questão, né? Um impasse, um entrave, que é a maioria... Agora eu vou falar do teatro. Você tirando as federais e as estaduais, que são mega, ultra concorridas, você acaba caindo numa particular. E aí, para você pagar uma faculdade particular, e nós estamos... Aí eu estou me referindo, assim, aos alunos que, a maioria, pelo menos, do que eu tive contatos, né, para quem eu lecionei, o poder aquisitivo deles. Eles têm duas escolhas. Ou eles trabalham para comer, ou eles trabalham para comer. Uhum. Entendeu? Então, se ele vai para uma federal, ele não tem um pai que banca ele estudar o período, porque a maioria dos cursos é integral, ele vai estar estudando o dia todo, numa outra cidade, aqui mais próxima, nós temos aqui a Unicamp, mas você vai ter que morar em Campinas, porque não dá para você ir indo e voltando todos os dias. Enfim, tem N questões financeiras que te limita. Aí o caminho, geralmente, desses artistas, pelo menos para início, é a formação técnica, curso técnico. O Senac oferece, tem outras escolas que oferecem. Aí eles conseguem adentrar dentro da carreira que ele escolheu, e depois ele pode pensar numa faculdade depois. E o Senac é gratuito? Eu fiz o Senac, e quando eu fiz, foi gratuito. Por quê? Porque eu tive a sorte do ano que eu me inscrevi, foi um dos cursos sorteado para ser gratuito. Uhum. Porque o Senac tem um sistema, eu não lembro agora se são 3 cursos por ano, que eles fazem os sorteios e os cursos são oferecidos gratuitamente. Então, o curso de arte cênica do Senac não é gratuito. Eu fiz por conta disso, porque quando eu fiz, ele entrou no sorteio que era para ser gratuito. Tem uma escola também aqui próxima. Carlos Gomes. Acho que era. Em Campinas. Campinas ou Hortolândia? Eu não sei, mas eu sei que é aqui na região. Em Hortolândia tem... eu não lembro o nome. Mas o Carlos Gomes... não faz pergunta difícil. Enfim, eu sei que Carlos Gomes está lá e eles oferecem um curso muito bom. E é uma carga horária que você consegue tirar o DRT. Legal. Perfeito. Era isso que eu queria saber mesmo. Porque eu não fiz nenhuma formação técnica, eu só entrei na arte e eu acabei tirando o meu DRT pela quantidade de horas que eu tinha dentro do fazer das artes cênicas. Então, eu consegui comprovar, porque quando a gente está falando DRT, o DRT é um registro do ator profissional, né? E aí tem para vários segmentos: direção, figurinista, iluminador. Só que você precisa... ou você tem um curso que ele vai já te deixar encaminhado para você tirar o DRT, porque aí você tem todas as horas, a comprovação com o certificado, né? O mínimo para você, pelo curso, é 180 horas. Ou você faz esse outro processo que foi o que eu fiz, que aí eu juntei todo o meu histórico, o meu portfólio como atriz, e aí... Comprovando horas de atuação também. Tudo, E aí você submete lá, e aí você passa também por uma banca, né? Sim, de avaliação. É isso. Legal. A gente estava falando dos incentivos, né? A gente falou, né, de fazer sem dinheiro é uma situação, fazer com dinheiro é outra situação, né? E hoje a gente tem recebido muito nos municípios as leis de incentivo, que aí também traz um dinheiro. Só que aí o que você falou, né? Você falou da faculdade, foi aí que eu me lembrei.
que as pessoas é uma demanda muito grande para a quantidade de vagas, né, de uma faculdade. E as leis de incentivo acabam sendo a mesma coisa. Então, é uma quantidade muito grande de artistas e projetos maravilhosos para uma quantidade reduzida, né, do que a cidade consegue contemplar. Então, isso também Está acaba... cada vez menor. E aí a gente tem o PROAC, que é um dos sistemas famosos, né, também de leis de incentivo. E aí é isso, né? 1.000 projetos, às vezes, para 6 vagas. Você fala, é quase tão concorrido quanto uma faculdade de medicina, né? Existem outros, mas assim, o estadual, daqui de São Paulo, é o PROAC, e aí nós temos a Lei Rouanet, que é o federal. Então, esses dois são os pilares do incentivo à cultura que nós temos. E isso, assim, são todos os segmentos de arte, tá? Quando eles abrem os editais, para todos os segmentos, tem todas as linhas individualizadas para cada segmento da arte. Aí, quando a gente entra nisso, me vem um questionamento que é o seguinte, Camis. Vamos esquecer um pouco o incentivo à cultura, porque nós estamos falando quem tem direito a produzir arte. Como que é essa questão de quem está ou numa região central ou numa região mais privilegiada financeiramente do que quem está na periferia? Uhum. Não, eu acho que a gente já começa falando por quantas bibliotecas, né? Museus, centros de cultura e lazer, os céus ainda eles vão, né, para as regiões periféricas. Os céus das artes, né? Mas a maioria, eu acho que dos equipamentos públicos desses lugares que podem receber cultura, né, a arte, eles são geralmente em regiões mais centralizadas, né? Talvez vamos pensar, né? Também não vamos só aqui. Talvez para facilitar o acesso. Mas aí como que é o acesso de quem sai de lá, né, longe para chegar até aqui? Qual que é o custo disso também, né? São barreiras, né? Claro. E aí você vai descobrindo que é a mesma coisa quando você trabalha com uma pessoa com deficiência. Porque, assim, aí a gente fala de acessibilidade, de inclusão e tudo mais, só que a gente olha para a acessibilidade como uma pessoa típica, que eu não tenho nenhum problema, então eu olho, não, beleza, tá tudo simples, tudo fácil. Só que quando você vai para o lugar da pessoa com deficiência, é outra realidade. E aí, a mesma coisa... Isso é o meu ponto de vista, tá, gente? Mesma coisa acontece com essas pessoas que estão na periferia com pouco acesso, não só à cultura, mas pouco acesso a tudo. Uhum. Não tem transporte. Quando eu falo não tem, é escasso. É nesse sentido que eu estou dizendo. Tem pouquíssimo forma de transporte, saúde. Muitos bairros têm que sair de onde está para ir para um outro bairro para poder ser atendido. E aí implica, né, como que eu vou sair do meu bairro, porque eu não tenho transporte para chegar até onde eu preciso ir. Enfim, só quem está dentro dessa comunidade sabe realmente como a realidade impera. E aí, quando a gente vai para a produção artística, eu vejo muito nas periferias, as associações têm um papel fundamental. Com certeza. Porque é um núcleo que simplesmente abraça toda essa comunidade e fala, aqui vocês podem. O vamos fazer acontecer aqui, né? Exato. E aí, e aquela coisa, vamos fazer, só que assim, aí fala assim, legal, tem dinheiro. Não tem, vamos fazer, mas porque a gente vai fazer. Mas dinheiro não tem. A gente é teimoso. Vamos bater cabeça aqui juntos e fazer acontecer. Que aí cai realmente nessa que a gente está falando da resistência. Artistas, no geral, usam muito essa palavra, né? Nós somos resistência. Porque é isso. Eu acho que é isso, a gente resistir às barreiras e às dificuldades e não é só barreiras e dificuldades, mas é um caminhão de coisas que joga contra. Você, às vezes, lutar contra a maré mesmo e ficar cansado, que é o que você falou. Por que eu me afasto? Porque eu fiquei cansado. Às vezes você fica cansado de bater cabeça e falar, gente, não tá valendo a pena. Parece que só eu tô batendo cabeça sozinho. E eu acho que
a importância das associações. E agora eu vou juntar as associações, os coletivos, porque o papel dos coletivos é isso, é resistir, é não deixar a arte morrer e a arte ficar só centralizada ou só sendo aquela arte institucional, porque tem muitas empresas também que, eu vou bancar, mas eu vou bancar aquele espetáculo ou aquele evento, porque aquele evento traz divulgação para mim, ou porque aquele espetáculo fala da ESG, que é o que a gente precisa falar hoje em dia dentro das empresas. Então, assim, isso, é a gente lutar contra e querer fazer a nossa arte apesar e além dessas barreiras, né? Então, quando a gente fala dos grandes centros, onde, teoricamente, está concentrado um maior recurso financeiro, como eu citei, né, que pela Prefeitura de Americana aconteceu esse projeto, que foi muito legal. Tinha, né, tinha uma verba investido nisso para pagar os profissionais e oferecer gratuitamente para a população de Americana. Isso é uma coisa. Aí, dentro da comunidade que não tem esse recurso, que não tem um patrocínio que injeta esse dinheiro para fazer isso acontecer, aí eu vejo que são dois pontos totalmente diferentes, mas com a mesma importância, que é fazer a manutenção de artistas. Por quê? Hoje, durante acho que uns 2 anos, 2, 3 anos aqui, eu e algumas pessoas de Americana, alguns artistas de Americana dentro do teatro, nós estávamos começando a ficar preocupados. Por quê? Porque não tínhamos uma geração nova que viesse realmente com essa força, com esse interesse de fazer essa produção continuar acontecendo. Felizmente, nós estamos com uma leva maravilhosa de artistas, de atores e atrizes novos aparecendo aqui na nossa região, que isso, cara, é muito importante para a gente. Por quê? Porque a arte precisa dessa manutenção. E onde isso vai acontecer? Dentro desses projetos oferecidos pela Secretaria, pela Prefeitura, dentro dessas ONGs, dentro dessas comunidades, nas periferias, para que desperte o interesse dessa nova geração, para que essa nova geração assuma isso e dê continuidade para a arte acontecer. Nossa, você falou isso, eu lembrei. Eu li essa semana um estudo que estava falando sobre essa dificuldade, principalmente das artes cênicas, né? Nós estamos formando artistas, mas que não vão ao teatro e que não assistem teatro. Que são artistas que estão sendo não formados pelas redes sociais, mas que são artistas que estão visando as redes sociais, que elas não visam o palco, né? E aí é um outro tipo de linguagem, né? E aqui é fora de juízo de valor, mas é que é diferente. O palco é um cenário para aquela câmera, né? Tipo, na horizontal é outro cenário. Sim, e engraçado porque, assim, até pouco tempo, muito pouco tempo, existia uma parte, não eram todos, como está acontecendo agora, uma parte que, quando falava de teatro, falava, vou para a Globo. Era o objetivo. Vou para a TV porque eu quero ser famoso. E agora, esse público, esse grupo de artistas, veja bem, não tem nada contra, acho que tem espaço para todo mundo. Esse, que hoje é muito mais complexo, muito mais difícil você ir para uma emissora, pegar uma grande produção, estão indo todos para as redes sociais. E junto com esses atores, com esses artistas, estão vindo as novas gerações. E isso é uma coisa preocupante no sentido de que, assim, precisamos ter esses artistas, essas pessoas que se envolvam, que produzam esse tipo de conteúdo, porque tem público para isso. Só que nós precisamos dessa nova geração que se interesse pelo teatro, se interesse pelo cinema, pelo audiovisual, se interesse pela literatura, pelas artes plásticas, para fazer a manutenção dessa arte e continuar acontecendo. Eu acho que assim como a linguagem, a arte é viva, né? Então ela vai se adaptar ao longo dos anos e com as novas tecnologias, com os novos insights que vão vindo, né?
Mas eu acho que... E faz parte também se adaptar, né? Que é o que você falou. Vai ter as pessoas que vão fazer. E o que a gente não pode deixar é morrer esse histórico que é tão importante, né? Que é parte do que somos, né? Do que construiu nos construiu como sociedade. Exatamente. E quando você fala em sociedade, é aquela coisa. Hoje nós temos um grande problema, não vou entrar em política, pelo amor de Deus, mas nós temos um problema da polarização aí, de extremidades, que isso não traz benefício para ninguém. Para ninguém. Só traz problemas, na verdade, né? E nós, como artistas, independente de que segmento nós somos, nosso papel é criar em cima disso. Porque a arte nasce desse caos. Eu acho que eu vou entrar nesse assunto da liberdade criativa, porque eu acho que isso é fundamental. Nós temos liberdade de expressão, todas as pessoas têm, elas podem, né, dar a opinião e colocar o que elas pensam, mas a gente tem uma linha muito tênue aí, que a gente precisa ter um senso de bom senso mesmo. E que a gente acabou, acho que ao longo dessa digitalização toda que aconteceu, a gente perdeu a noção, né? A gente perdeu. As pessoas que às vezes que tinham um pouco mais de trava para falar, hoje ninguém tem trava para nada. Todo mundo fala o que vem na telha, né? Então, aí tem um problema que é, eu falo o que me dá na telha... Mas eu não quero ouvir. Não, e assim, eu não assumo o que eu estou falando. Porque é muito fácil você ir lá na internet, você faz um post e grande parte faz de maneira com perfil fake. E, cara, você tem o direito de se expressar. Só que assume o que você está pronunciando, o posicionamento que você está tendo. E aguente as consequências, boas ou ruins. Meu pai sempre me ensinou dessa forma. Que eu perguntava, pai, posso fazer tal coisa? Você pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Tudo que vier de bom e ruim é seu. Consequência. Assume. Mas eu acho que as pessoas não estão realmente adaptadas e preparadas para ouvir. Elas só querem falar o que pensa e ninguém quer ouvir o que o outro tem a dizer. E aí é por isso que a gente não consegue criar nem minimamente discussões sobre isso. Porque não dá, né? Quando a gente pega os extremos, eles não se conversam de forma alguma. Tá, mas quando você fala de liberdade de criação, o que você acha? Tem mais liberdade quem tem uma lei de incentivo patrocinando o seu projeto ou uma comunidade que tem uma associação, uma ONG, enfim, uma entidade e fazendo por conta própria? Eu acho que, assim, a liberdade de criação nesse sentido, eu posso criar o que eu, dentro da minha linha do que eu faço hoje artístico, eu consigo criar algo para os dois cenários. Tanto para a lei de incentivo, quanto para uma questão de uma periferia, de uma associação ali que me peça alguma coisa desse... eu quero um trabalho específico para isso. Eu tenho essa liberdade de criação. O que eu não acho que é liberdade é quando as pessoas engessam, por exemplo. E aí também é uma questão do artista querer aceitar ou não, porque aí é o direito dele aceitar ou não. Se eu chego para você com uma proposta de trabalho e eu falo, João, a gente tem uma empresa que nos procurou e a gente precisa fazer uma intervenção lá dentro na ação do CIPAT, que é lá do trabalho deles. E aí? Isso é liberdade de criação? A gente vai ter liberdade para criar nesse contexto? Eu já fiz e não. A resposta é não. Nesse sentido específico. Que é porque ele está comprando algo específico para ele. E você vai ter que produzir o que ele está comprando. É um produto. E ele quer exatamente aquilo. Então, você tem que produzir o que ele está pedindo. Então, obviamente, você vai usar a sua criatividade, o seu talento para fazer. Mas, assim... o produto tem que ser o que ele pediu. Mas tem uma outra coisa, dentro que eu vejo que acontece dentro das comunidades, que eu acho genial, que é, quando você não tem recurso, a sua criatividade grita mais alto. No sentido... porque assim, você tem que se virar nos 30. Já, sim, porque tem 1 milhão de exemplos aqui, né? Exatamente. E um exemplo que eu queria falar, que é do Rio de Janeiro, o William Santos, daquela Lan House, não sei se você já viu, que ele tinha uma Lan House, e assim, a Lan House dele, se você olhar, não é aquela Lan House
uma puta... Não, e tem os computadores, os videogames lá, que assim, totalmente simples, que você vê que é dentro de uma comunidade mesmo. E tinha muitas crianças que iam e ficavam olhando quem estava jogando, porque não tinha dinheiro para poder jogar. Aí, o cara simplesmente deu uma sacada genial, que foi... pegou vários livros, várias histórias em quadrinhos e colocou lá, e a proposta era, cada 10 minutos de leitura que você fizer, você tem 20 minutos de jogo gratuitamente. Perfeito. Só que assim, não é só fazer de conta que está lendo. Você vai ler e você vai ter que me dar um resumo de, no mínimo, 10 linhas escrito sobre tudo que você entendeu, o que você leu. Hoje, na Lan House dele, tem crianças, adolescentes que estão indo só para ler. Não precisa mais jogar. Uhum. Porque a leitura se tornou muito mais forte do que o jogo. Joga, mas a leitura é o principal. Projeto lindo, né? Maravilhoso. E aí você fala, ele tinha dinheiro? Não. Ele fez... Por quê? Porque é a necessidade. E aí a necessidade grita e a criatividade resolve de alguma forma. Não, e além disso, tem 1 milhão também de produções que a gente pode citar que às vezes vão fazer com baixo custo, porque são produções independentes de artistas que estão tentando. E você fala, nesse momento, quando você não tem verba, realmente a sua criatividade grita. Porque você, como artista, você precisa se rebolar para falar, não, eu queria aquele figurino daquele... Não, você não vai ter. Então, como que a gente vai fazer? Adapta. Vamos adaptar. Existe uma palavra que resolve tudo. Adapta. Você dá jeito para tudo. É isso. Eu acho que sim. Eu concordo que quando a gente tem mais dificuldade, a gente precisa achar soluções para que as dificuldades não imperem e atrapalhem o trabalho. Então, a gente precisa fazer acontecer. Que é o que as comunidades fazem, né? Isso é uma coisa que, assim... o poder público, né, no geral, não só município, mas estado e federal, entender que assim essas leis de incentivos são fundamentais, mas também precisa ter essa questão de que assim, em alguns casos, não são todos, mas em alguns casos existe um monte de regras que limita o que você poderia estar fazendo com esse dinheiro no sentido de criatividade mesmo. Uhum. E aí repensar algumas coisas no sentido de como que eu dou essa liberdade de criação, mas, obviamente, sem deixar a coisa perder o controle, porque nós sabemos que realmente tem algumas pessoas que se empolgam e aí sai do... mas eu acho que é a questão de ter um objetivo, né? E ter metas para... Os editais têm muito isso, né? A gente precisa cumprir objetivos e metas, e a gente precisa... mostrar que tudo aquilo que a gente colocou no projeto inicial que a gente escreveu, a gente cumpriu. Porque a gente também, a gente precisa se colocar nós artistas, precisamos nos colocar num papel de responsabilidade, que se eu estou usando uma verba, né, que seja de uma empresa, que seja de uma prefeitura, que veio de uma lei de incentivo federal, eu preciso prestar contas daquilo, né, com responsabilidade, de forma correta, sem usar má fé, porque não é isso. E a gente, quando a gente usa de má fé, principalmente nos trabalhos artísticos, a gente está sujando o nosso nome, né? Que muitas pessoas já olham os artistas, já olham as leis, né? Já falam, nossa, a Lei Rouanet é para dar dinheiro para o artista. Não, gente, não tem nada a ver. A gente vai ter... Fica ligado que a gente vai ter um episódio só para falar de leis de incentivo, para a gente explicar certinho como funciona. Só para vocês entenderem, na verdade, que assim, nós, como eu e a Camila, eu estou há mais tempo, né? A Camila também já está com vários anos aqui, a gente trabalha muito tempo junto, e nós chegamos num lugar onde a gente percebeu que a gente precisava fazer alguma coisa para facilitar esse acesso de algumas pessoas, alguns artistas, principalmente iniciantes, de como ele conseguir realizar o trabalho deles. Por isso que a gente montou a nossa produtora, que é a Nexo Cultural, justamente por conta disso, que o nosso trabalho é orientar, dar um caminho, uma direção, como essa pessoa pode lidar com esse tipo de dificuldade,
como ele tem acesso, porque quando o artista está começando, ele nem sabe que existe lei de incentivo, não sabe o que é um edital, não sabe o que... Enfim, é o começo, gente. Todo mundo passou por isso. E para a gente não foi diferente. E o nosso objetivo é justamente isso. É abrir algumas possibilidades para que esses artistas não sofram tanto tempo como a gente sofreu. Ter uma direção para eles entenderem mais rápido esse caminho de onde eles podem pegar, conseguir recursos, conseguir apoio e conseguir produzir a sua arte. A arte, gente, não se faz individualmente. A arte se faz no coletivo. Quem é artista sabe que quando a gente briga, que a gente vai numa pauta, a gente está brigando pelo coletivo. É isso que é o importante. Porque quando a gente começa a pensar individualizado, isso não é arte, né? A gente se perde nesse caminho. E aí, por isso é tão importante a gente ter essa rede de networking também, né? Que aqui eu usei um termo empresarial, mas é ter esses coletivos que se apoiam. Porque quando a gente não tem grana para fazer, eu vou bater lá no grupo que é o meu colega de trabalho, meu parceiro que tá lá, e eu vou falar assim, vocês não tem alguém que faz um figurino, que poderia me ajudar, uma costureira, né? A gente vai dar um material. E aí, por muito tempo, né? E ainda hoje, muitos coletivos trabalham assim, nas parcerias. A fazer parcerias no âmbito artístico é muito importante, porque a gente precisa se ajudar, senão a gente não sai do zero, entendeu? A gente vai ficar patinando sempre atrás da mesma coisa. E aí tem uma questão também que, assim, algumas pessoas pensam no seu próprio umbigo, é individualista. E aí já teve casos de chegarem para mim e perguntavam assim, mas vocês vão abrir uma produtora, vocês vão escrever projeto para outro grupo, e aí você vai abrir concorrência para vocês mesmos, vai ensinar a pessoa a competir com você. Cara, a arte é isso, tem espaço para todo mundo. E se eu estou ensinando alguém hoje, é porque um outro artista me ensinou ontem. A escrever, exatamente. A escrever, a atuar, a produzir, a fazer tudo. Não foi uma luz divina que veio e me deu esse conhecimento. Foi um artista, cara, que veio e me ensinou a fazer isso. Então, eu tenho obrigação de passar esse conhecimento para frente. Acho que eu não tenho mais nem nada para falar. Eu acho que a gente podia... Ficou lindo esse final, assim, ó. Nem que se a gente tivesse ensaiado uma fala, um diálogo aqui pra gente terminaria de jeito melhor. Que eu acho que fiquem com essa reflexão pra gente manter para os próximos dias e pra vida mesmo, assim. A arte é coletivo. Trabalhei com muitas pessoas. E uma das frases que eu sempre ouvia em todos os grupos e coletivos de que eu participei, que é impossível você crescer como artista e não crescer como ser humano. É isso. Agora nós temos alguns recadinhos de agenda cultural. Agenda cultural. Tem muita coisa boa esse final de semana, gente. Então vamos lá. No dia 28, que é vulgo amanhã, amanhã tem ópera em Americana. Elixir e os seus amores com a Orquestra Filarmônica de Rio Claro. A ópera começa às 20 horas e a entrada é solidária. É só levar 1 litro de leite. Final de semana, né? Dia 29, 30 e 31 de maio, a gente tem o Festival Mundo Asiático em Piracicaba, acontecendo lá no Carrefour de Piracicaba, das 11 da manhã até as 11 da noite. Otakus de plantão, corra! Vai lá! É isso. Adoro! No dia 30 de maio, vai ter um workshop de dança afro, dado pelo Danilo Donizete, no Ponto de Cultura Cia Tupinambá, aqui em Sumaré, na Vila Santana. Sábado tem peça lá no Teatro Municipal de Americana, no Lulu Benincassi. O espetáculo chama Memórias do Vinho Perbaco, às 8 horas da noite. E os ingressos, eles estão no site ingressodigital.com.br. Também tem espetáculo gratuito lá no Fábrica das Artes, em Americana. E o espetáculo é O Desaparecimento de Luísa. Um sonho inspirado no poema Desaparecimento de Luísa Porto, de Carlos Drummond de Andrade. O espetáculo começa às 20 horas.
Ainda no sábado, tem Tardezinha Literária na Casa Litera, que é uma livraria lá em Americana, a partir das 5 horas da tarde. E a programação vai ter food truck, oficina, contação de histórias, bateria da Escola Voa, entre outras atrações. O ingresso pode ser adquirido pelo Simpla e custa R$30. Em Campinas, no Espaço Veneza, vai ter o espetáculo Para as Prostitutas da Minha Infância, as cartas que nunca escrevi. Começa às 17h30 e os ingressos podem ser adquiridos no Simpla. No domingo, dia 31, tem a FEAMA, que é a Feira Ambiental Municipal de Americana, das 10 da manhã às 8 da noite, lá no CCL. E aí vai ter food truck, praça de alimentação, área kids e shows. Pessoal, fica alerta porque está abertas as inscrições para os artistas que queiram participar do Festival de Artes Visuais de Americana. Caso tenha interesse ou alguma dúvida, vocês só precisam entrar no perfil do festival no Instagram, @festival.fava. Estão abertas também as inscrições do Festival de Dança de Americana, que é o Cultiva Arte Fest. Então, caso o artista, o dançarino, tenha interesse em participar, é só também entrar lá no perfil do festival, que é @Cultiva Arte Fest. Além disso, esses 2 festivais também estão lá no perfil da Prefeitura Municipal de Americana. Então, quem tiver interesse, é só entrar lá no link, que é só fazer a inscrição pelo formulário. E na próxima segunda-feira, dia 1º de junho, às 19 horas, tem a Parada Poética em Hortolândia. A entrada é gratuita e o espaço é acessível. E na próxima terça-feira, dia 2, à 1 hora da tarde, vai ter uma oficina de fotografia como território de criação dada por Natália Tondo lá no CCL de Americana. A oficina também é gratuita. E aí, só para finalizar com uma última dica, porque nós estamos aqui para isso, né? Também para dar dicas e incentivar artistas. Não sei se as pessoas conhecem, mas tem um site que chama Escute, que é do governo. E esse site, ele tem sempre lá vários cursos que são gratuitos que você pode fazer. E os cursos são online. Então, essa semana mesmo eu vi que tinha saído o curso de videomapping, que é uma área super legal e que está em alta, porque usa projeções e usa muito dessa parte tecnológica. Então, isso é muito legal. E eu vi também que tinha um de produção audiovisual. Então, se você quer começar, quer experimentar um pouquinho, entra lá, se inscreve no curso e faça um curso, porque eu acho que a melhor forma de começar é experimentando. Agora, pode falar. Eu ia falar, eu ia pro episódio da semana que vem. Eu ia falar o seguinte, que assim, não tem por que vocês reclamarem que não tem cultura nessa região. Tem muito, tá acontecendo lotado. Muita coisa. Eu ia falar, você falou da parada poética, né, que é espaço acessível. Aproveitando disso, acessível, na semana que vem o nosso episódio vai falar sobre acessibilidade. Que é um tema um tanto quanto complexo. Vai ter muito assunto pra gente discutir aqui. Mas se é urgente, precisa ser falado, né? Exato. E aí, vamos dar um spoilerzinho. Vai ter uma pessoa muito especial aqui com a gente para falar sobre isso. E ela é especialista no assunto. Eu acho que vai ser muito legal a nossa conversa. Então, pessoal, siga a gente nas redes sociais e curta o nosso podcast. Semana que vem nós estamos aqui de volta. Isso, deixa eu falar só mais uma coisinha. Deixa eu puxar saco pra pessoa que sempre nos ajuda e que tá fazendo esse podcast acontecer junto com a gente, que ele tá ali atrás, que é o Renato. Renato, a gente te obrigada, ama! Viu? Obrigada ao Varal de Notícias, obrigado. Que tá ajudando a gente também a divulgar e a fazer acontecer. Muito obrigada, gente. Boa noite. Valeu, gente. Até a próxima.